Olá, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Seguinte, eu estou gravando esse vídeo aqui para mostrar para vocês, tá? É um vídeo rapidinho, só um tutorialzinho de como utilizar o GeoGebra para responder ali o formulário. Então, aqui, né, vocês vão o de sempre, né? Marcar a turma, os integrantes, tudo certo. Aqui eu acredito que vocês não vão ter muita dificuldade. Na seção 2, vocês vão acessar esse arquivo GeoGebra aqui, tá? Então ele tem o link, você pega esse link e bota na URL, né? Pode copiar ele. E aí você abre ele no próprio Chrome. Você vai abrir esse arquivo 1 aqui. E vai ter duas barras, né? Uma barra de rolagem do A e do B, que são os coeficientes angular e linear da reta. E aí você pode ver, né, que você pode arrastar aqui o gráfico. E vai ter aqui, né, a equação da reta, a reta. E conforme você mexe, né, no coeficiente angular, a reta ela também vai mexer. Então você pode ver aqui, eu vou pegar aqui o A, né, que é o coeficiente angular, e se eu mexer essa reta que ela se move, né, você vê aqui que a inclinação dela vai aumentando ou diminuindo, né. E a mesma coisa com o B, né, o B também faz com que essa reta ela se mova. A partir disso, você vai responder essas duas questões, né, que é o que representa, né, o coeficiente angular da reta e o que precisa acontecer com o coeficiente angular para que a reta seja crescente, ou seja, ela cresça, né? Ela fica cada vez maior, né? Então, por exemplo, isso daqui é um exemplo de reta crescente. Essa daqui é uma reta decrescente, ela decai, né? E isso daqui é uma reta constante, né? Ela nem cresce nem decresce. Além disso, você vai responder essa questão 2, que é para dizer, né, o que o B representa, né? O que o coeficiente linear representa, e você vai escolher uma das alternativas. E aí você vai para a segunda seção, né? Que na verdade é a terceira seção, o segundo arquivo. Aí nesse arquivo aqui você vai abrir o seguinte arquivo, tá? Você vai ter aqui esses três pontos, o A, o B e o C. E aí o trabalho vai estar perguntando, né? Quando essas duas retas são paralelas, né? O que precisa acontecer com o coeficiente angular para que elas sejam paralelas? Aí assim, é aquilo que a gente já viu em sala de aula, né? O que vai acontecer? Eles vão ter que ser iguais, diferentes, o produto entre eles vai ter que ser menos 1, não interessa, pode ser iguais ou diferentes, tem sinais opostos ou mesmo sinal, né? Então é isso que vocês vão ter que observar, né, movimentando aqui, né, o B, o A e o B e verificando, né, o que está acontecendo aqui com o coeficiente angular aqui dessas duas retas que são paralelas. Né? Lembrando que o coeficiente angular é o termo que acompanha o x, né? Então vocês vão mexendo aqui, né? E dá uma olhada aqui nessas duas equações, ver o que está acontecendo aqui, né? Se são diferentes, iguais, enfim, aquele tipo de coisa. Aí beleza, né? Depois que você terminou de mexer um pouco ali com as paralelas, vai para a próxima questão. Que agora está perguntando, né? O que acontece se as retas têm o mesmo coeficiente angular e o mesmo linear? Então, por exemplo, ali no segundo arquivo, né, você tem mesmo coeficiente angular, mas o coeficiente linear está diferente. Né? Aqui está menos 1,38, aqui está 0. Então, o que você pode fazer? Né? Lembrando, esse A aqui você também pode mexer. Então, digamos assim, que você coloca aqui no 0, e aí esse C também, né? Você vai aproximando aqui até que o coeficiente linear aqui da reta verde ele seja 0. Quando ele for igual a 0, o que vai acontecer com as duas retas? Né? Isso que tu vai responder ali no formulário. Aí na 5, ele fala ali, né, que perpendiculares são quando formam um ângulo de 90 graus. O que precisa acontecer com os coeficientes angulares para que elas sejam perpendiculares? Então ali nesse arquivo, as perpendiculares são a reta azul, que é perpendicular à vermelha e à verde. Né? Ela corta retinha ali as duas retas. Aí você vê o coeficiente angular dela, o coeficiente angular das duas outras e tenta achar alguma relação, né? Aí você pode mexer um pouco aqui, ó. Aqui você vê que o coeficiente angular aqui, ele é oposto um do outro. Aí você mexe mais um pouquinho. Aí vê, ó, aqui ele deu 0,33, outro deu menos 3. O que isso significa? Aí você vai responder isso lá no trabalho.
E por fim, na última sessão, a sessão 4, né, que eu acho que aqui talvez dê mais problema ali, né? Ela é um pouquinho mais complexa de responder. Você vai acessar o último arquivo, tá? Então é esse arquivo aqui que vai ter 3 retas prontas, mais um ponto e o coeficiente angular, né? E aí, assim, ó, a questão número 6, né? Por exemplo, você quer a lei da reta, né? Da reta T ali, que passa pelo ponto menos 1, 0 e é paralela a Q. Digamos que fosse o ponto 2, 2 e ela fosse paralela a S. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, deixar ela paralela até a minha S, né? Então, por exemplo, eu venho aqui e deixo mais ou menos ali com o mesmo coeficiente angular. Então, nesse caso, o coeficiente angular dela ali, né? Tava 3x, né? Então é isso que eu vou fazer. E depois eu arrasto ela para 2, 2. E aí eu vejo qual que é a equação dela, né? Que nesse caso é menos 3x mais y mais 4 igual a 0. Né? E daí lembrando, né? O coeficiente angular dessa reta ali não é menos 3, né? É 3. Porque o que está acontecendo? A equação na forma y igual a x mais b, ele fica um 3. Se você colocar na forma da equação ali da reta, né? Aí ele passa o 3x para outro lado. E aí vai ficar negativo. Tá? Então, o coeficiente angular é esse 3 aqui. Então, assim que você responde, você deixa lá o teu ponto no certo lugar e mexe nesse M até que ele fique paralela, né? Lembrando que para ser paralela não pode ter intersecção. Então, por exemplo, essa reta aqui não é paralela a nenhuma das outras, porque elas se tocam nesses pontos aqui. Né? Já nesse caso aqui, ó, que é o caso onde ela vale ali 3 certinho, essas duas retas aqui, ó, elas são paralelas, a vermelha e a preta, porque elas nunca se tocam, né? Essa daqui toca a azul e a verde, mas não toca a vermelha. Perdão, não toca a verde também, porque é paralela. Essas três aqui vão ser paralelas. Tá? Aí, por fim, né? Se você quer que ela passe pela origem, a origem é o 0, 0, então você só vai arrastar lá o teu ponto, né? Pro 0, 0 e fazer a mesma coisa. Né? Mexer aqui o coeficiente angular até que ela seja paralela ou perpendicular, enfim. Depende do que a questão pedir, né? E aí aqui é uma questão mais teórica, né? Se as retas elas têm mais de um ponto de intersecção, o que é possível afirmar? Você tenta criar dois pontos, né? Onde as retas elas se intersectam, e aí você vai ver se elas são paralelas, iguais, perpendiculares, enfim, paralelas aos eixos, etc. E aqui mesma coisa, né? A equação da reta que é o eixo das abscissas. Lembrando, a abscissa é o eixo x. Então você vai tentar fazer a reta preta ficar aqui sobre o eixo x, né? Que é essa horizontal aqui. Então você mexe ela até ela ficar ali certinho, né? Batendo ali no eixo x e vê qual é a equação da reta. Tá? Então é mais ou menos isso o trabalho, tá? Eu vou liberar esse vídeo, acho que ele até passou um pouquinho do tempo, mas vou liberar ele agora. Se ainda assim tiver alguma dúvida, né, vocês podem entrar em contato, eu tô mandando esse link ali no grupo também para vocês tirarem suas dúvidas, podem fazer comentário ali no vídeo. Eu não garanto que eu vou conseguir responder tudo hoje, tá? Porque nesse momento eu não tô em casa e tô meio resfriadinho, mas enfim, eu vou dar o meu melhor aí nesse restinho de tempo aí pra vocês conseguirem terminar a pesquisa, tudo bem? Então beleza, obrigado pessoal, e nós ficamos por aqui e até as próximas aulas, gente. Valeu!